ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo. Honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração a geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada. Com os exércitos dos céus, com os habitantes da terra, ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de lhe dizer o que me fizeste. Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e os nobres vieram me procurar. O meu trono me foi restaurado, e a minha grandeza veio ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é verdadeiro, e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os que vivem com arrogância. Lemos agora Daniel capítulo 5, verso 22. Mas tu, Belsazar, o sucessor dele, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Curve sua cabeça. Peça ao Espírito Santo para falar de um jeito como nunca antes você ouviu. Não porque tem oratória, não porque sou eu que estou pregando, mas porque a presença dele está aqui. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos tanto de Ti. Nosso coração precisa Te ouvir. Nossa alma precisa entender que há um controle acima do meu. Ajuda-nos na nossa pequena fé, na nossa incredulidade. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Oramos e confiamos nele, para a glória de Deus. Tem muita gente aqui que sabe muito, e sabe porque procurou saber, estudou, leu, aprendeu, e nessa busca por conhecimento, você sabe o que é certo. Você sabe também o que a Bíblia diz. Pode nem ser um grande leitor da Bíblia, mas são poucas pessoas que são ignorantes entre o que é certo e o que é errado. A gente sabe. A verdade é que todos nós sabemos o que tem que ser feito. O problema não é a falta de informação. O problema é a falta de submissão, a falta de obediência. Aprendi que o nosso problema não é conhecimento de Deus. Conhecemos Deus, só que conhecê-lo não te torna apto para confiar nele. Não. Você pode ter a cabeça cheia e a vida vazia. Você pode ter muito conhecimento e a vida oca. A Bíblia nunca chamou conhecimento de sabedoria. A sabedoria não vem do eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Não. Sabedoria vem do eu faço, eu faço, eu faço, eu faço. Mas nós não nos orgulhamos do fazer. Quantas pessoas a gente encontra e fala assim: olha, meu marido não vem à igreja, mas olha, ele é um homem tão conhecedor da palavra. O texto que li a você expressa dois momentos. Quando li Daniel capítulo 4, 34 ao 37, a Bíblia fala de um rei babilônico chamado Nabucodonosor. Um camarada que teve tanta soberba, tanta arrogância,
Alguém que cresceu tanto, que se exaltou de um jeito tão incrível que Deus o humilhou. E humilhou ao ponto dele perder a sanidade mental. Deus o fez pastar como um bovino. Deus enviou um sonho a ele, Daniel revelou esse sonho, e o sonho era claro: por conta da sua exaltação, por conta de você ser tão arrogante, soberbo, Deus vai humilhar você. Enquanto ele pastava com uma mente de animal, a Bíblia diz que ele olha para Deus no meio daquela humilhação, e quando ele olha para Deus, Deus lhe dá uma nova oportunidade, porque ele olha para cima e adora o Senhor. E quando ele olha para cima e adora, Deus devolve a ele a sua sanidade mental. E aí ele diz: olha, Deus devolveu a minha dignidade, Deus devolveu a majestade do meu reino, Deus devolveu o meu trono. Porque enquanto ele estava sendo humilhado, ele olhou para cima. No capítulo 5 de Daniel, que foi o segundo texto que li com você, Nabucodonosor já morreu, e agora temos um segundo rei, o sucessor de Nabucodonosor, Belsazar. E esse texto que li é Daniel enfiando o dedo na cara de Belsazar, diante de uma cena, porque Belsazar estava dando uma festa, e no meio daquela festa arrogante, ele pega utensílios do templo de Jerusalém, que ele trouxe, quando ele invadiu Jerusalém, ele trouxe para a Babilônia, e ele começa a usar os utensílios sagrados da casa do Senhor, de forma leviana. E a Bíblia diz que existe no meio daquela situação, um ambiente onde Deus coloca um sinal, que ninguém entende, e ele chama Daniel, assim o mesmo Daniel que revelou o sonho do Nabucodonosor, que virou animal e depois olhou para o céu e Deus devolveu a ele a dignidade. Agora Belsazar chama Daniel, e ele quer que Daniel se sinta bem, porque ele sabe que Daniel é um homem de Deus. Mas Daniel, ele deixa claro, ele olha para Belsazar e fala para ele: você não se lembra do que aconteceu com Nabucodonosor? Você não se lembra do que aconteceu com o último rei, que fez exatamente isso, o que Deus fez com ele? Existe um perigo de saber e não se render. Existe um perigo de saber algo e não aplicar na minha vida. Existe uma diferença brutal entre aprender e colocar em prática. É isso que Daniel está falando para Belsazar. Você está cometendo um erro que o teu antepassado cometeu. Você não aprendeu nada com ele. Você não lembra dele. Põe para mim de novo Daniel 5:22. Mas tu, Belsazar, sucessor dele, não te humilhaste, embora o quê? Soubesse de tudo. Você sabe de tudo que aconteceu, e mesmo assim você não se humilhou. O problema de Belsazar não era ignorância. O nosso problema não é ignorância. Belsazar pecou com currículo. Belsazar pecou com histórico. Belsazar pecou sabendo. E mesmo sabendo, não fez o que tinha que fazer. Não fez. Isso é um perigo. Provérbios 15:33, Salomão nos adverte que a sabedoria é temer ao Senhor, e a humildade antecede a honra. Sem humildade para aplicar o que sei, a minha informação vira só diploma na parede, vira só certificado na gaveta, não vale nada. Nada. É o orgulho por ter um conhecimento que me trava. Eu não melhoro, eu não avanço, eu não rompo,
Tiago capítulo 4, verso 6, a Bíblia é enfática. Quando o Tiago diz: olha, ele porém concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe, Deus é contra, Deus fica do lado contrário aos orgulhosos, mas Ele concede graça, perdão, vida aos humildes. Ele concede favor. O orgulho não é só feio, o orgulho não é só horrível de olhar alguém e dizer: nossa, como essa pessoa é orgulhosa. O orgulho, ele é uma trava, o orgulho, ele é uma cova. Deus não escreve histórias na Bíblia para nos entreter. Deus escreve histórias para nos salvar, não repetindo o que esses homens fizeram, não fazendo igual. Em Jó capítulo 8, verso 8 e 9, a Bíblia deixa claro: pergunte à geração anterior. Dá uma olhada no que fez teu avô, dá uma olhada no que fez teu pai, dá uma olhada no que fizeram teus tios. Pergunte à geração anterior e veja o que os ancestrais delas aprenderam. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Os nossos dias na terra não passam de uma sombra. Jó está falando: tenha maturidade para aprender com quem já viveu o que você está vivendo. Quem sangrou antes de você, quem caiu antes de você, quem separou antes de você, quem faliu. Tenha maturidade para isso. Querido, Daniel, quando aponta para Beltsazar, quando Deus põe o dedo no meio daquela festa e o vai pesar na balança, Deus vai entrar com juízo diante de um homem que sabia que Deus não se permite ser zombado. Quando Daniel se levanta, Daniel não acusa Beltsazar de não saber, mas ele acusa de não se humilhar. A gente sabe. Isso revela o pecado mais caro, que não é a falta de humilhação, a falta de informação, mas é a falta de submissão. Eu sei, mas não faço. Eu sei, já me falaram, já me encontraram, já li mensagem na Bíblia, já vi vídeo na internet, já conversei com amigos, e então eu não me submeto. E o arrependimento começa quando? Quando o ego termina. É impossível se arrepender com o ego inflamado. É isso que Daniel está falando para Beltsazar. Você sabia do que Nabucodonosor enfrentou? Deus fez ele virar um boi, e mesmo assim você não fez o que tinha que fazer. Você sabia. Isso revela que conhecimento sem atitude não tem progresso. Não tem progresso. Vir aos cultos e não aplicar o que se ouve aqui não tem progresso. Chorar na hora do louvor e não viver o que se canta não tem progresso. Carregar um crachá de voluntário e se esforçar muito para atender a expectativa da programação do culto não tem progresso. Não tem progresso. É a mesma coisa que você colocar uma luz e perceber que quando você tem luz, a raiz é rasa. A raiz é rasa. Quanto mais você sabe, mais obediência tem que ter. Cada culto. Então eu quero orar por você que está aqui e dizer: se você sabe o que Deus está te pedindo, por que você está adiando? Você tem medo de quem? Você está com medo de desagradar a quem? Se você sabe que a tua alma clama, você conhece histórias que já percorreram o caminho que você está, e você sabe como eles acabaram, onde eles estão hoje, e ainda assim você caminha dançando num caminho que está na cara que vai dar ruim. Qual é a obediência que você está empurrando para aquele dia? Quando der eu faço, quando der eu vou, quando der não, querido. Que essa semana você possa escrever uma coisa onde você vai obedecer a Deus e vai parar de fugir do que tem que fazer. Vai parar de fugir. É a mesma coisa que alguém que vai ao médico, marca a consulta, vai até o hospital, pega a senha, aí faz o exame, faz o diagnóstico está claro. Você volta para sua casa com o diagnóstico claro.
só que continua vivendo como se não tivesse um diagnóstico, continua com os mesmos hábitos alimentares como se não tivesse nada, e um dia o corpo vai cobrar a fatura. Um dia o corpo vai entregar a fatura, porque informação que não vira ação não cura. A mesma coisa aqui, Deus está dizendo: larga essa vida, larga essa atitude, muda. Eu sei, mas não faço. Eu sei, mas eu declaro que isso vai acabar hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque eu sei não é fé. Fé é eu faço. Fé é obediência. Eu declaro um novo tempo de obediência nascendo na sua vida. Eu declaro que você não será como Belsazar, que vai ver coisas do passado e vai ignorá-las, mas haverá uma inteligência espiritual na sua vida. E inteligência não é dizer: eu li a Bíblia inteira. Inteligência não é dizer: nossa, eu fiz o IBEX. Inteligência não é dizer: eu sou um voluntário da Lírio. Inteligência é ouvir e dizer: Deus falou comigo e eu faço. Deus falou comigo e eu vou. Deus falou comigo e eu aprumo a minha vida. Deus falou comigo e eu organizo o que tenho que fazer. Belsazar não foi assim. Esse é o problema da queda. Então, como eu me levanto, pastor? Eu vou aprender com Nabucodonosor como me levanto. Nabucodonosor foi um rei arrogante, mas em Daniel capítulo 4, 34, enquanto ele estava na humilhação, a Bíblia diz: ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos para o céu. No meio da minha humilhação, da minha soberba, da minha arrogância, eu estava sendo punido, não porque Deus é injusto, mas porque Deus me ama. Algumas humilhações vêm por conta do amor de Deus. Enquanto ele estava ali, ele diz: eu levantei os meus olhos ao céu e percebi que meu entendimento tinha voltado. Sabe o que ele está falando? Eu levantei os olhos para o céu e eu lembrei quem é Deus e quem eu sou. Tem dias que você tem que lembrar quem é Deus e quem é você. Tem dias que você tem que lembrar quem é Deus e quem é você. Porque tem dias que nós achamos que nós somos Deus. Daniel mostra: levantei os olhos aos céus. Põe de novo para mim. Levantei os meus olhos aos céus. No meio da humilhação, ele estava pastando como animal. Levantei os meus olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. A minha sanidade mental tinha voltado. Ele olhou para cima e voltou o entendimento. Será que não é isso que a gente precisa? Pastor, como é que eu paro essa loucura? Será que não é só uma olhada para cima e dizer: Ele é Deus, eu sou eu? Será que não é isso que eu preciso? Ele não diz: olhei para cima e o meu dinheiro voltou. Olhei para cima e o trono voltou. Olhei para cima e a minha imagem foi restaurada. Não, olhei para cima e a minha sanidade, o meu entendimento voltou. Porque dinheiro sem entendimento não vale. Trono sem entendimento não vale. Família nova, restaurada, sem entendimento não vale. A minha sanidade voltou. Porque o orgulho não é só pecado, o orgulho é loucura. E Deus vai matar toda a loucura da sua vida hoje. Nós vamos sair desse culto com o nosso entendimento restaurado. Quem é Deus e quem eu sou. Quem é Deus e quem eu sou. E coloca para mim de novo o versículo 34 aqui, olha. E quando ele olhou para cima, então o que ele fez? Louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino dura de geração em geração. Quando ele olhou para cima, o entendimento foi restaurado. A primeira coisa que ele fez foi louvou ao Senhor, adorou ao Senhor. O que veio na boca dele foi louvor e adoração, honra ao Eterno. Porque quando Deus devolve a sanidade, Ele restaura a sua vida interior, Ele restaura o seu coração, Ele restaura o prazer em adorar, o prazer em estar em sua presença. Jesus fala isso claramente em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Olha para cima e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Olhe para cima e a paz que excede o entendimento. Olhe para cima e você terá a força necessária. Olhe para cima e eu te darei conhecimento, sabedoria. Olhe para cima e eu te darei o caminho certo. Olhe para cima, a resposta não está em você. Olhe para cima, que você vai perceber que os meus anjos estão acampados à tua volta. Olhe para cima, é quando você
volta o eixo para Deus, você percebe que o resto é resto e Deus é tudo. Provérbios 15:33, ele vai dizer, Salomão vai gritar para mim e para você algo tão poderoso. A instrução da sabedoria é temer ao Senhor, é olhar para cima e respeitá-lo. Eu não entro num lugar que não respeite a Deus, eu não estou em conversas que não respeitem a Deus. E quem teme ao Senhor, a humildade antecede a honra. Deus exalta, Deus levanta. Ah, meu querido, Nabucodonosor voltou para o trono, não quando ele disse que era bom, mas quando ele disse: Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Quanta arrogância tem que ser quebrada nesta manhã. Tiago capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde e Ele se opõe aos orgulhosos. Graça não é prêmio do forte, graça é sustento para quem se rendeu. Graça é comida. Comida. O teste não é se você sabe, o teste é se você obedece. O teste não é quanto você leu, o teste é quanto você pratica. O teste não é quanto você chora, mas o teste é quanto você levanta os olhos, mesmo numa humilhação, mesmo numa fase ruim, e você levanta os olhos e fala: Deus, recupera a minha mente, recupera a minha cabeça, eu quero te louvar. Ainda em meio ao capim que estou comendo, ainda em meio ao sereno que cai sobre minhas costas, eu quero dizer: santo é o nome do Senhor, porque Tu és Deus, e eu sei quem eu sou. Eu sei. A sanidade mental volta quando ele olha para o céu, mesmo que as circunstâncias estejam as mesmas, tudo igual. Mas esse é o primeiro milagre de uma mudança interna. Deus não começa restaurando você por fora, Deus restaura você por dentro. Quando você olha para Ele, por dentro. Não adianta pagar a conta e estar podre por dentro. Não adianta. Não adianta ter o que você quer, está vazio. Não, Nabucodonosor está ali. E sabe o que é lindo? Deus não escondeu a queda de Nabucodonosor, porque essa queda é um testemunho para mudar histórias. Eu vou lembrar de Nabucodonosor, para não ser um Belsazar que vai saber tudo e não fazer nada. Mas na minha vida vai ser diferente, na sua vida vai ser diferente. Eu declaro que hoje você vai olhar para cima e não olhar para o problema. Problema todo mundo tem. Amanhã é segunda-feira, todo mundo tem um abacaxi para descascar, mas o céu sempre estará acima de você. Você sempre terá uma escolha. Você sempre terá uma escolha para que a sua mente seja renovada, para que você não viva uma vida debaixo de pressão, mas viva uma vida debaixo de governo. Aleluia, governo. Deus vai governar, cada escolha é sua. Deus tem um jeito de costurar onde tudo fica perfeito. Deus não escreve certo por linhas tortas, não. Deus as escreve certo na linha certa. Ele te dará governo, Ele te dará poder. Troque o orgulho pelo louvor. Pastor, eu ainda estou no meio da humilhação. Mas a hora que você levanta o olho para cima, as palavras começam a brotar. Começam a brotar um novo cântico. E a atmosfera é intencional. Quem entra num lugar com a intenção de deixar o lugar pesado, deixa o lugar pesado. Quem entra num lugar com a intenção de quebrar o clima, quebra o clima. Quem entra num ambiente com a intenção de arrancar o sorriso do rosto de todo mundo, arranca. Mas quem entra num ambiente com a intenção de levar a paz de Deus, leva a paz de Deus. Quem entra num ambiente com a intenção de trazer sorriso, dança, festa, porque o que dá ambiente não é cor de parede, o que dá ambiente não é iluminação, o que dá ambiente é o que mora dentro de você. Talvez seja por isso que tua casa é tão ruim, porque você não levanta os olhos para cima, você levanta os olhos para baixo, você abaixa os olhos, você olha para o lado. E Deus está dizendo hoje: você não precisa de mais dinheiro, você precisa de uma mente que olhe para cima. E eu devolvo quem você é hoje. Eu devolvo a você o que você é hoje. Não só o que perdeu, mas muito mais. Pare de competir com Deus pelo controle. O controle não é seu. Imagine um pai que coloca um filho no carro e dá ao filho um volante de brinquedo, e aquela criança fica sentada do lado do passageiro com aquele volante, e ele aperta botão, ele acelera, desacelera, mas chega um momento que ele vira o volante
e ele percebe que o volante dele não dá ordens. O carro não obedece. E a criança fica irritada, e o pai diz: filho, você está segurando um brinquedo. É um brinquedo. Você não está segurando um carro de verdade. E é por isso que tem muita gente exausta, porque sua vida não está nas suas mãos. Se você acha que tem um controle, tudo que você tem é um brinquedo. E é por isso que você está tão cansado, porque você quer jogar sua vida para um lado e não vai, para o outro não vai. E você diz: uau, nada funciona. E Deus está dizendo: o volante verdadeiro está nas minhas mãos. Será que não é por isso que você não dorme? Será que não é por isso que você não come? Será que não é por isso que o seu casamento é um inferno? Porque você quer conduzir sua vida com um volante de brinquedo? Deus nunca te dará o volante. O volante é dele, ele comprou você com o seu sangue. E se você está subindo ou descendo, sua função é descansar naquele que tem o volante em suas mãos. E uma paz que excede o entendimento guardará a sua cabeça e o seu coração. Oh, meu irmão, muita gente fica exausta porque está tentando controlar, e Deus não te chamou para ser Deus. Deus te chamou para confiar nele. Deus não te chamou para abrir o mar. Deus te chamou para colocar o cajado. Aleluia. Deus manda eu te dizer hoje: você vai renascer neste culto. Sim, Belsazzar sabia e não fez. Nabucodonosor foi arrogante e caiu, mas quando levantou os olhos, Deus devolveu. E existe um perigo, e aqui encerro. O maior perigo da sua vida é como você vai lidar com o sucesso. O perigo não é quando eu caio, o perigo é quando eu subo. Tem gente que acha que a sua vida é provada no deserto. Não, sua vida é provada na terra boa. Sua vida é provada quando as coisas funcionam. Porque quando você tem sucesso e não é grato, você esquece de Deus. Quando você cresce e não é grato, você esquece que chegou ali porque foi Ele que te levou até ali. Eu não tenho tempo para ler, mas depois você pode ler na sua casa Deuteronômio 8. Esse capítulo é incrível, porque Deus mostra que conduziu o povo para um deserto para humilhá-los mesmo, para quebrantar o coração deles, para ver se eles obedeceriam. E no meio daquele deserto, Deus humilha, permite fome, permite sustento, dependência. Deus os quebra. E depois de ensiná-los, Deus agora promete uma terra boa, dizendo: olha, vocês aprenderam no deserto, tiveram fome, passaram por dificuldades, perdas, e agora eu vou levar vocês para uma terra boa. E lá no versículo 7 ao 10, existe uma descrição dessa terra boa. Uma terra muito diferente do deserto, uma terra de fartura. E lá no versículo 10, Moisés diz que quando eles chegarem nessa terra boa, em Deuteronômio 8:10, Moisés diz: olha, depois de vocês terem comido, esqueçam a fome que vocês passaram no deserto. Agora é terra boa, agora tem comida, agora dá para encher a pança. Agora, depois de vocês ficarem satisfeitos, o que você vai fazer? Depois que você tiver com a barriga cheia, o que você vai fazer? Louve ao Senhor o seu Deus pela boa terra que deu a vocês. Louve. Moisés está dizendo: o maior teste não é o que eu faço quando estou com a barriga vazia. O maior teste é o que eu faço quando eu estou com a barriga cheia. É a minha capacidade e a minha força de dizer: se eu estou aqui, é graças àquele que me trouxe até aqui. Não deixe o pecado do sucesso acabar com você. Nabucodonosor pagou um preço alto, porque o pecado do sucesso, a arrogância, o jogou para comer capim. E ele teve um lapso de olhar para cima e lembrar quem Deus é, e Deus o salvou. Belsazzar, mesmo sabendo de tudo que Nabucodonosor fez, não temeu ao Senhor e fez pior. Prevaricou com os itens da casa do Senhor, e Deus entrou. E Daniel, quando Belsazzar falou: vem aqui me ajudar, revela o que Deus escreveu na parede, ele disse: antes de revelar, você não é inocente não, você sabia de tudo e não fez. Quando você entrar numa boa terra e ficar satisfeito, quando você ganhar bem, quando você tiver uma pessoa amada ao teu lado, quando o teu ministério começar a florescer,
Quando tua casa entrar no eixo, cuidado para não esquecer que foi o Senhor que te levou até aí. Cuidado para não esquecer que foi a graça e a misericórdia do Senhor que te pôs aí. Quando você perceber que a alegria brotar na tua alma, não deixe o pecado dizer foi minha força. Não deixe o pecado dizer foi o meu poder. Não deixe o trono ser tão valioso ao ponto de você querer sentar nele. É o Senhor que te dá a capacidade para produzir. Coloca versículo 8, capítulo 18, versículo 18 de Deuteronômio 8, põe para mim. Leia comigo no 3. 1, 2, 3. Antes, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme se vê hoje. Você não é o dono do dom que tem, você é um administrador. Você não é dono de nada, você é um administrador. O Senhor é dono de tudo. Se você é bom naquilo que faz, você é só um administrador. Você é bom porque Deus se fez bom. Entregue sua casa ao Senhor, entregue seu dom ao Senhor, entregue seu talento ao Senhor, entregue seus dias ao Senhor. Quando alguém vier bater no teu ombro e dizer assim, ó, nossa, você é bom, não seja deselegante, diga obrigado, mas dentro da tua alma fala assim, não sou bom não. Se há algo bom em mim, vem do Senhor. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu protetor. Não guarde para si aquilo que não é seu. Se tem um talento, não, talento não é coroa, talento é responsabilidade. É por isso que tem tanta queda hoje no meio evangélico, é por isso que tem tanto escândalo, tanta coisa, porque as pessoas esqueceram que se há um crescimento, se há um avivamento, a glória não é nossa, a glória é do Senhor, é dele que vem todas as coisas, é ele que dá a capacidade para produzir, é ele que faz todas as coisas. Moisés diz, quando você estiver cheio, louve. Deus não condena a boa terra. Escuta aqui, eu vou encerrar. Deus não tem nada contra dinheiro, poder, sucesso. Deus não tem nada contra você ter uma vida próspera. Deus não é contra a prosperidade. Prosperar é bom quando eu lembro quem é o autor da minha prosperidade. E então prosperidade precisa de altar e não de ego. Eu lembrar, oh Deus, que contrato maravilhoso eu fechei. Obrigado, Senhor. Obrigado. Oh Deus, que maravilha. Que bom, está todo mundo em casa bem. Meus filhos estão na escola agora, minha esposa está no trabalho, eu estou trabalhando. Que coisa maravilhosa. Obrigado, porque é o teu favor na nossa casa. E eu vou lembrar para o meu filho que por mais que papai trabalhe, por mais que mamãe se esforce, esse pão que está na mesa, esse café com leite que a gente vai tomar, é o Jeová Jiré que trouxe. É o Deus da providência, que deu força a papai, que deu estratégia a mamãe, e nós estamos trabalhando debaixo de uma bênção. Eu quero declarar em nome de Jesus, celebre o que Deus tem te dado, mas não idolatre o que Deus tem te dado. Não se apegue a um carro, se apegue à presença. Não se apegue a uma casa, se apegue à presença. Não se apegue a uma posição social, se apegue à presença. Não se apegue a um título, eu sou líder, se apegue à presença. Agradeça, antes de você gastar, antes de você entrar numa loja e passar o cartão de crédito, antes de ficar comprando como um viciado, usando o teu cartão de crédito como cocaína, usando o teu cartão de crédito como droga, se é um viciado, não, antes de você pensar em gastar R$1, agradeça ao Senhor por ter te dado o que tem. Agradeça, antes de você querer se aparecer. Quero saber como é que eu me destaco, eu quero saber como é que eu cresço aqui na igreja. Sirva, antes de querer aparecer, sirva. Jesus diz, quem quer ser o primeiro, seja o último. Quem quer ser o maior, seja o menor. Quem quer ser servido, sirva. Quando você faz isso, a soberba é sufocada, a arrogância é sufocada. Você levanta os olhos, e quem levanta os olhos recupera a sanidade. Quem levanta os olhos recupera a mentalidade, e quem recupera a mentalidade louva na cisterna, louva na fornalha, louva no pior lugar, louva
viúva na prisão, se a sua agenda lotou e Deus saiu da sua agenda, rasgue essa agenda. Ah, pastor, eu tenho muito patrimônio e Deus saiu da tua vida. Vende o patrimônio, doa o patrimônio, bota fogo no patrimônio, porque o que coloca você em pé não são as coisas que Deus pode te dar. O que coloca você em pé é o abraço do Espírito Santo, é o fogo da sua presença, é a glória de um Pai poderoso. Sucesso sem gratidão vira idolatria, e você não é idólatra, você é adorador. Adorador, adorador, adorador. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Eu queria que essa semana você escolhesse uma coisa para obedecer a Deus. Uma. Você vai escrever, saindo desse culto, algo que você vai obedecer a Deus, que Deus tem pedido a você. Quero pedir também que você crie um hábito de agradecer a Deus por 7 dias, 3 vezes ao dia. Todos os dias, nos próximos 7 dias, você vai agradecer por algo, e essa é a mesma situação 3 vezes por dia, manhã, tarde e noite. Quero também que você, em público, tenha um ato de humildade. O que é um ato de humildade? No café da manhã, na hora do almoço, no jantar, no ônibus, no metrô, no Uber, contar para alguém com muita simplicidade as mudanças que Deus fez em você. Algumas vezes a gente tem o prazer de contar que viajou para a Europa, a gente tem o prazer de contar onde trabalha, tem o prazer, mas não tem a humildade de contar para o ímpio o que Jesus fez na sua vida. E fala assim: ó, eu era um camarada atrapalhado, eu era alguém difícil, ninguém acreditava em mim, eu era uma pessoa desonesta, mas Jesus me encontrou. Vou te contar a minha história. Ah, não me conta uma história não, essa é a melhor história para eu te contar. É a história que me arranca lágrimas até hoje. Eu lembro quem eu era, eu lembro que eu não valia nada, e hoje pessoas confiam em mim, porque a graça de Deus mudou tudo. Mudou tudo. Lembrou? Vai lembrar? Uma obediência que você não faz, mas vai fazer essa semana e de agora em diante. 2, um hábito de gratidão nesses próximos 7 dias, 3 vezes por dia. E vai contar para alguém com muita simplicidade a mudança que Deus fez em você. Belsazar sabia, mas não se humilhou. Nabucodonosor caiu e aprendeu. Quem você é hoje? Alguém que cai e aprende? Ou alguém que sabe tudo e não faz? A maioria das vezes que eu aconselho alguém no meu gabinete, eu sinto assim, com muito carinho e gratidão, eu entendo que meu papel é ouvir. Mas algumas pessoas, enquanto as ouço, eu fico pensando: o que elas querem ouvir? Porque ela sabe o que tem que fazer. Ela só não quer se render. Eu sei não salva, eu obedeço salva. Quero que você feche os seus olhos. Pense em Deus agora. Tanta coisa a gente sabe e não faz. Mas será que não é dia de você olhar para cima hoje? Será que não é dia de você falar: Espírito de Deus, devolve a minha sanidade mental, devolve o meu entendimento, e eu quero te adorar. Verso 9 diz assim: depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que eu posso fazer em seu favor antes que eu seja tirado de você? E Eliseu respondeu: dá-me porção dupla ou porção dobrada do teu espírito. Elias disse: o seu pedido é difícil. Se porém você me vir quando eu for tirado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu uma carruagem de fogo puxada por cavalos. E os cavalos também eram de fogo, que os separou.
E Elias subiu aos céus em um redemoinho. Quando viu, Eliseu gritou: meu pai, carruagens e cavaleiros de Israel. Quando já não podia vê-lo, Eliseu agarrou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois, pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então, bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? E ele achou, tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele a atravessou. Curve sua cabeça, peça ao Altíssimo para falar com você. Nada é mais importante do que a voz do Altíssimo. Nada é mais precioso do que a voz do Altíssimo. Nada é mais avassalador do que a voz do Altíssimo. O mais quebrado dos homens se ergue com a voz do Altíssimo. A mente mais perturbada se equilibra com a voz do Altíssimo. O coração mais angustiado encontra paz com a voz do Altíssimo. Fala conosco, Senhor. Fala como nunca antes. Pega-nos com a tua voz. Dê-nos a certeza de que tu estás aqui e que em tua presença estamos seguros. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Esse não é só um texto de uma história, mas aqui são versículos de uma transição espiritual. Uma transição entre Elias, o mestre, e Eliseu, o discípulo, o aprendiz. Para quem não sabe, Eliseu era um homem comum. Antes de ter seu ministério seguindo o profeta Elias, Eliseu trabalhava num campo, arando o campo. Ele tinha 12 juntas de bois. E tudo indica que ele não era um homem pobre. Ele tinha sua estrutura financeira, seu caminho definido. Mas um dia na vida de Eliseu, bem antes desse texto que li, lá no começo do seu chamado, Elias passa por ele, mas o Elias não fala nada, não pergunta nada, não faz nenhum convite. O Elias apenas lança o manto dele sobre o Eliseu. Aquilo não era só um gesto, aquilo era um chamado. Chamados verdadeiros não precisa de muita explicação. A gente sente. Chamados verdadeiros eliminam o que 10, 15 horas de reunião não consegue fazer. Quando o manto toca em Eliseu, ele entende que aquilo era uma transferência de um destino. E ele larga os bois, queima as carroças, faz churrasco dos bois, encerra toda a sua vida passada para seguir o Elias. E a partir dali começa uma relação profunda de aprendizado, de caminhada. Eliseu não vira só o discípulo de Elias, ele vira o servo. Ele vira alguém que cuida, que anda junto, que não aprende só ouvindo, mas aprende vivendo com o profeta Elias. E ele vai presenciar milagres, curas. Ele vai presenciar momentos tensos da vida do seu líder Elias. E ele vai aprendendo. Só que agora, nesse texto que li para você, o ministério de Elias está chegando no fim. Porque tudo acaba. Inclusive as coisas boas. É isso que a gente tem que entender. Porque quando uma coisa ruim acaba, é fácil aceitar. Mas coisas boas também passam. E não passam porque Deus é ruim. Algumas coisas boas passam porque outras coisas boas também têm que chegar. E é muito bom ser servo do Elias. O Elias é o cara. Mas o cara Elias também tem um tempo. E é esse momento que eu li para vocês. O Elias está indo embora e o Eliseu está ficando. A pessoa que me ensinou, que me instruiu, que me chamou, tudo que eu soube sobre Deus até hoje eu soube através do Elias. Ele está indo e eu vou ficar. Deus está encerrando uma fase
mas não está encerrando um propósito. Porque Deus nunca para no homem. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas olha, coloca uma coisa na sua cabeça: Deus nunca para no homem. O Elias vai embora, Deus vai levar o Elias, mas todo o propósito de Deus não para no Elias, porque o propósito não para no homem, o propósito continua mesmo que o homem não esteja lá. E eu quero, como um para-brisa num dia de tempestade, falar com alguns aqui que estão com os olhos marejados, porque alguns homens estão parando, e Deus manda te dizer: eu não paro no homem, eu continuo com aquilo que comecei. Troco as peças, troco os homens. Vai o Moisés, vem o Josué. Vai o Isaac, vem o Jacó. Vai o Abraão, vem o Isaac. Vai o Elias, vem o Eliseu. Mas os meus propósitos permanecem em pé. Acalma teu coração, os propósitos de Deus continuam em pé. Acalma teu coração, aquilo que Ele começou continua em pé. Elias vai parar, Deus não. Elias vai parar, Deus não. Você pode repetir comigo bem alto: Elias vai parar, Deus não. E aí Elias começa a explicar para Eliseu e para os outros servos que ele vai embora. Só que aí ele olha para o servo Eliseu, que é um bom servo, e faz uma pergunta que define o destino. Ele olha para Eliseu e fala assim: ô Eliseu, antes de eu ir embora, o que você quer de mim? O que você quer antes que eu vá? Isso aqui não é uma pergunta comum. Isso aqui é um teste de maturidade. Porque perguntar o que você quer que eu te dê antes de ir embora para uma criança, você vai ouvir as respostas mais absurdas. Deus só faz essa pergunta para quem já caminhou. Deus só faz essa pergunta para quem já passou por coisas. Não é para quem está começando. Essa pergunta não é para imaturos. Essa pergunta, o que você quer antes que eu vá, é para gente que já viu milagre, já viu o processo. É para gente que já suportou o frio, já suportou a chuva. É para gente que já suportou cara feia. É para gente que já esteve quando todo mundo desistiu. É para gente que não tinha nenhum motivo para estar, mas ainda assim está. É essa pergunta que é feita: o que você quer que eu te dê antes de ir? É para esse tipo de gente que essa pergunta é feita. Não é para aquele que escolhe o canto. Não é para aquele que desiste fácil. Não é para aquele que abre mão por qualquer bobagem. Elias olha para Eliseu e fala: o que você quer? O que você quer? Que pergunta poderosa, que dá até um frio na barriga de responder. Porque numa mente bagunçada a gente pode querer tanta coisa, e dentre tantas coisas a gente pode querer coisa que nem vale a pena pedir. Se Jesus te perguntar hoje: o que você quer? Você tem certeza que a sua resposta não vai ser fútil? Se Jesus olhar para você e falar assim: o que você quer hoje, antes desse culto acabar? Será que a gente vai conseguir pedir algo realmente que é importante? Ou é fruto de uma vaidade? Ou é fruto de um capricho? Ou é fruto de um ego inflado, inflamado por algo que eu não estou satisfeito? O que você pede quando Deus te pergunta o que você quer, revela o crente que você se tornou. O que você pede revela a fé que você tem. Porque se Deus fala assim: Senhor, eu quero alívio. Ah, você quer alívio? Então significa que você ainda está fugindo de alguma coisa. O que você quer? Ah, não, eu quero reconhecimento. Ah, você quer reconhecimento? Então significa que você ainda depende da opinião das pessoas. O que você quer? Me pede que eu te dou hoje. O que você quer? Eu quero segurança, eu preciso de segurança. Ah, então você ainda vive com medo, né? Não. Quando Elias diz para Eliseu: o que você quer? A resposta dele é pesada. A resposta dele é diferente. Ele diz: eu quero o dobro, a porção dobrada.
que está sobre a sua vida, Elias. Eu não quero a sua posição, eu não quero o seu palco, eu não quero o seu nome. Eu quero o Espírito que está derramado sobre você, 2 vezes derramado sobre mim. Quem pede pouco não é humilde, quem pede pouco é limitado. Eliseu está dizendo para Elias: eu quero o dobro do que você carrega. Eu quero o dobro. Agora escuta aqui, o que é porção dobrada? A gente acha que porção dobrada é um movimento espiritual. A gente acha que porção dobrada é poder assim, de ficar soltando raio pelas mãos, fogo pelos olhos, de pôr a mão no enfermo. Não, o que é porção dobrada? Porção dobrada é sobre carregar mais. Você sabe que na Bíblia, em Deuteronômio capítulo 21, versículo 17, a Bíblia diz que todo primogênito, ele, quando o pai morria, ele recebia porção dobrada. O que é a porção dobrada? Além de receber uma parte maior dos bens, o primogênito recebia o dever de cuidar de toda a família, de cuidar de toda a responsabilidade do pai, de administrar todas as propriedades, de cuidar da família. A porção dobrada não é sobre ganhar prêmios, mas porção dobrada é sobre ser mais responsável, é sobre assumir um peso maior. Então a expectativa de Eliseu, quando ele olha para Elias e diz: olha, eu quero porção dobrada, ele está se colocando como um filho espiritual, que vê o pai indo para a glória, e dizendo: eu quero carregar mais pressão do que você. Eu quero, Elias, mais responsabilidade que você. Elias, eu quero mais guerra que você. Eu quero mais expectativa que você. Porque porção dobrada é sobre autoridade na casa. Porção dobrada é sobre responsabilidade com a família. Porção dobrada é sobre continuidade de um legado. Entenda, quando Eliseu diz para Elias: eu quero porção dobrada, isso aqui não é privilégio, isso aqui é peso. Porção dobrada não é sair rodando pela igreja. Porção dobrada não é pegar com os olhos pegando fogo, pregar com os olhos em fogo. Porção dobrada é ter um espírito que diz: eu preciso aguentar o tranco, porque a posição nova que eu vou assumir vai exigir de mim mais responsabilidade. Eu não sei para quem eu estou pregando, mas o Espírito está falando com pessoas aqui. Há uma virada para chegar na sua vida. Há algo que eu vou perguntar a você, aquilo que você quer. E eu quero que você entenda: não é tempo de querer ser mais poderoso, não é tempo de querer ser mais famoso, também não é tempo de querer ser mais rico, não. É tempo de assumir aquilo que eu vou colocar nas suas mãos, continuar aquilo que você começou, e ser herdeiro de uma promessa que já começou na glória, antes mesmo do teu pai conhecer a tua mãe. E eu vou derramar algo sobre você. Quando Eliseu olha para Elias e diz: eu quero porção dobrada, eu quero aguentar mais peso que você, eu quero levar o teu chamado mais longe, eu quero ter mais responsabilidade. O Elias olha para o Eliseu e fala: dura coisa você me pediu. Dura coisa. Seria mais fácil talvez me pedir grana, me pedir sucesso. Dura coisa você me pediu. Por quê? Porque porção dobrada não é sobre ganhar. Porção dobrada é sobre sustentar. Porção dobrada não é sobre ganhar um carro, uma casa, mas porção dobrada é sobre sustentar uma posição, sustentar um legado, sustentar uma herança, sustentar um nome. Porção dobrada não é sobre brilhar. Porção dobrada é sobre dizer: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porção dobrada é sobre olhar para o impossível e dizer: eu não tenho medo de você, porque aquilo que Deus colocou na minha mão, Ele não me colocou na mão para quebrar, para ruir, para falir. Porção dobrada é olhar para os impossíveis da vida e dizer: o meu Deus traz à existência o que ninguém pode fazer existir. Porção dobrada é sobre ter sangue nos olhos. Não é o sangue seu, não, é o sangue de Jesus. E atrás das cortinas que o diabo colocou na sua vida, você enxergar que Deus sempre está fazendo alguma coisa, mesmo quando parece que Ele não está fazendo nada. Deus sempre está fazendo alguma coisa. Enquanto você está sentado aqui ouvindo eu pregar,
pregar, Deus está fazendo alguma coisa. Enquanto você está sentado eu pregando aqui, Deus está indo na sua casa. Deus sempre está fazendo alguma coisa. Porção dobrada não é sobre ser mais famoso. Porção dobrada é para dizer: eu vou aguentar o tranco. Eu vou aguentar o tranco. E aí que está. Porque todo mundo quer algo quando Deus pergunta o que quer. Mas normalmente aquilo que a gente quer não envolve mais responsabilidade, envolve mais luxo, mais prazer, mais vibração, mais aplauso. Todo mundo quer mais avivamento, mas ninguém entende que um avivamento requer disciplina. E disciplina é fazer o que eu não quero para ter o resultado que eu preciso. Todos nós queremos avanços, mas ninguém quer dar continuidade. A gente quer o manto de Elias, mas não quer a missão. Tem que querer a missão. Não adianta você dizer que ama Jesus se a missão da sua vida é sua. Não, se você ama Jesus e quer a unção de Jesus, a sua missão é a missão de Jesus. Não é a sua missão, não é a sua vida, é a missão e a vida de Jesus. Nós somos cristãos, pequenos cristos, homens e mulheres que estão aqui não para fazer Jesus Cristo se curvar à nossa vontade, mas nós nos curvarmos à vontade de Cristo. Não estamos aqui para Cristo nos levantar, mas estamos aqui para Cristo, diante dele, levantar o nome dele através da nossa vida. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu desapareça. Nós estamos aqui para dizer: eu vou morrer cada dia que passa. Paulo diz: eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer circunstância. Qual é o segredo que ele aprendeu? Ele aprendeu que Cristo Jesus é maior do que qualquer circunstância e qualquer situação. Ele é maior. Eliseu está dizendo: eu quero porção dobrada, Elias. Eu quero esse manto. Eu quero dar continuidade ao que você está fazendo. Eu quero ser responsável. Porque eu não posso querer uma herança sem responsabilidade. Eu não quero ver o que foi suado no teu ministério ser destruído no meu. Eu quero porção dobrada. Você está preparado para receber o que está pedindo para Deus? Você está preparado? Nós choramos, fazemos drama e curvamos a cabeça e falamos muita coisa, dizendo: eu quero, me dá. Eu escuto todos os dias pessoas mandando directs para mim, dizendo: pastor, me ajuda, porque eu preciso, porque eu preciso. A pergunta não é sobre aquilo que eu preciso, mas é sobre aquilo que eu estou preparado para receber. Porque quando Elias pergunta para Eliseu: o que você quer que eu te dê antes de ir embora? Ele pede algo nobre, ele pede responsabilidade para se manter em pé. E ele diz: você me pediu algo difícil. Então ele fala o seguinte: olhe para mim. Você quer receber porção dobrada, Eliseu? Então faz o seguinte: se você me ver sendo levado, você vai receber. Porém, se você não me ver sendo levado, você não vai receber. Isso é incrível, porque o receber não está a ver com uma oração: eu vou pôr a mão na sua cabeça, receba aqui a porção dobrada. Não tem a ver com óleo ungido, não tem a ver com subir no monte, não tem a ver com símbolos judaicos, não tem a ver com um culto de vigília. Tem a ver o seguinte: nós vamos caminhar, como nós temos feito desde o dia que eu te chamei. Nós vamos continuar andando, tomando nosso café, almoçando, jantando. E a hora que for, eu não sei que dia vai ser, eu não sei que hora vai ser, mas a hora que dele me levar, se você conseguir enxergar esse dia, você recebe. Mas se na hora que ele me levar você não estiver olhando para mim, você não estiver focado em mim, você não recebe o que está pedindo. Então não vai ter um dia espiritual, não. Então não vai ter um dia de consagração, não. Então não vai ter um dia não vai ter. Pode ser qualquer momento, pode ser qualquer dia. É por isso que Elias está dizendo: dura coisa você me pediu. E a condição é: eu vou testar a sua maturidade espiritual. Eu vou testar se você vai conseguir me assistir o tempo todo. Porque se você me olhar o tempo todo, você vai receber. Sabe o que Elias está falando para Eliseu? Se você permanecer até o fim, o que você pediu para Deus, Deus sustenta para te entregar. Mas se você pedir para mim, e ao longo do processo tu virar a cabeça, tu tirar um cochilo, você se distrair, e naquele momento da distração eu for embora, eu não dou o que você pediu. Você está entendendo o que Deus está falando com você aqui? Presta atenção, não é sobre pedir, é sobre sustentar o que pediu. Não é sobre falar me dá, me dá, me dá, me dá. É sobre falar me dá. E agora? Agora nós vamos continuar andando.
Nós vamos andando, porque pode ser terça, pode ser segunda, pode ser quarta, pode ser quinta. E o que eu faço? Continuo olhando para mim, não tiro os olhos de mim. Não tiro os olhos de mim, porque pode ser amanhã, pode ser essa madrugada, pode ser a hora que você acordar para escovar o dente, pode ser amanhã na hora do trabalho, pode ser na hora do almoço, pode ser quando você está esquentando a marmita no trabalho, pode ser no Uber, eu não sei quando vai ser, mas como é que eu vou receber? Você só vai receber se na hora que acontecer você estiver olhando para mim. Se você estiver olhando para mim, eu garanto para você que aquilo que você me pediu será seu. Mas se você não sustentar o que pediu e distrair, e Satanás vai dançar balé de um lado, Satanás vai rodar capoeira do outro, Satanás vai te chamar para conversar de um lado. Tem que ser como Neemias: eu não posso descer porque eu estou num grande projeto. Eu pedi algo para Deus, eu pedi uma libertação, eu pedi uma responsabilidade, e eu vou até o fim. Eu quero dizer uma coisa: pedir é fácil, qualquer um pede, mas sustentar é coisa para gente grande. Sustentar é coisa para gente que está decidida a não quebrar, não falir. Sustentar é coisa de gente que quer vencer, que tem foco, tem resistência. Deus manda eu dizer para você hoje: eu já ouvi o teu pedido, eu já ouvi o quanto você deseja, mas se você não começar a caminhar comigo, se você não levar a sério a caminhada, se você achar que é só um dia, se você achar que é uma mão na cabeça do pastor, você não vai receber nunca. Porque eu não vou dizer o dia que a carruagem de fogo vai chegar. Eu só vou te dizer uma coisa: se tu não tirar os olhos de mim, vai acontecer. Vai acontecer. Eu estou pregando para alguém aqui. Vai acontecer. Satanás vai ter que estribuchar no chão de desgosto, porque vai acontecer. Fica firme. E sabe o que acontece? Eu acho maravilhoso, porque quando você vai estudando o texto, o próprio Elias, que disse para o Eliseu que ele só ia receber se visse o momento da partida, o próprio Elias, tem momentos que ele fala para Eliseu assim: ô Eliseu, estamos aqui em Gilgal, fica aqui em Gilgal. Aí eles vão para Betel, aí o Elias olha para o Eliseu e fala assim: ô Eliseu, fica aqui em Betel que eu vou embora. Ô Eliseu, fica aqui em Jericó que eu vou embora. Sabe qual é a resposta de Eliseu para todas as vezes que Elias manda ele ficar? A resposta é: vive o Senhor, que eu não te deixarei. Não me peça para ficar, eu não te deixarei. Aquele que é o líder está falando: fica. Algumas vezes Deus vai testar você, só para saber se você acredita mesmo naquilo que Ele pode fazer. Elias está dizendo: não vem comigo não, porque qualquer um está esperando um motivo para parar. Tem gente aqui dizendo: eu só não parei até agora porque eu estou com vergonha. Mas se alguém me der uma brechinha, se alguém me der uma razão para eu desanimar, é o que eu estou esperando. E Satanás vai colocar, e até mesmo Deus pode usar pessoas para tentar afagar teu ego, abraçar o teu ego e dizer: fica um pouco aqui, fala comigo, vive o Senhor, eu não vou parar. Você não pediu, você não está em batalha espiritual pela tua família, você não está em batalha espiritual pela tua casa, você não está, então você vai construir a sua vida numa permanência definitiva. Eu vou ser a pessoa mais chata desse planeta, eu vou ser a pessoa mais insuportável, porque se a ordem é para eu receber, eu não posso tirar os olhos. Eu não sei o que você vai fazer, Elias, mas eu não tiro os olhos de você. Se você for no banheiro, eu vou ficar na porta do banheiro olhando pela fresta. Se você tiver que subir a laje, eu vou ficar em cima da laje. Mas se a ordem para receber é não tirar os olhos, eu não vou dizer que eu vou descansar, porque eu não vou descansar até que o Senhor me dê aquilo que eu estou pedindo. Quem permanece até o fim sustenta aquilo que pediu no começo. Quem não permanece até o fim não sustenta o que pediu no começo. Vive recomeçando, vive na estaca zero. Faz e volta para a estaca zero. Trabalha, perde tudo e volta para a estaca zero. Por quê? Porque ao longo do tempo vira o pescoço, ao longo do tempo para de olhar. Começa bem, começa cheio do Espírito Santo, começa com fogo. No começo colocou fogo nas carroças, mas agora está distraidinho, olhando para o que não presta. Enquanto Elias está indo em direção à carruagem de fogo, você está batendo papo com gente que não tem nada a ver com o propósito da tua vida. Você está conversando com gente que não agrega nada. Você está remoendo assunto que não é importante. E Deus está dizendo: bobo, tolo, estava tudo pronto para eu derramar a porção sobre você. Estava tudo pronto para eu trazer avivamento para essa estação da sua vida. Você vai perder a grande momento, a grande fase. E Deus manda te dizer: está muito perto, varão. Está muito perto a virada que você está me pedindo. Está muito perto. Não tira os olhos de mim. Não tira os olhos de mim. Vai acontecer. Se você me ver,
Eliseu, se você me ver, se você me perceber. E sabe o que é interessante? Deus mandou um show de Hollywood para buscar Eliseu. Carruagem de fogo, cavalo de fogo, redemoinho. Mas a ordem não era: veja o redemoinho. A ordem não era: veja o cavalo de fogo. A ordem não era: veja a carruagem de fogo. A ordem era: se você me ver. Deus vai colocar coisas incríveis, mas a percepção espiritual não é sobre aquilo que Deus está fazendo de grandioso. A percepção é sobre aquilo simples que eu comecei. Porque não tinha carruagem de fogo quando Deus chamou Eliseu. Não tinha carruagem de fogo quando os dias passaram de forma simples. Sempre foi Elias e Eliseu. E no dia da vitória, pode ter culto cheio e culto vazio. Pode ter grupo de louvor famoso e pode ter grupo de louvor desafinado. Pode ter pastor que prega bem e pode ter pastor que prega mal. Pode ter igreja famosa, chique, com cafeteria, e pode ter uma igreja 2x2 com púlpito quebrado. Não é sobre o que vai acontecer naquele dia, é sobre para quem você vai estar olhando naquele dia. Não é sobre se vai ter carruagem de fogo, porque nem todo culto o cavalo de fogo vai aparecer. Nem todo culto a carruagem de fogo vai desfilar. Nem todo culto vai ter redemoinho. Mas todo culto tem um objetivo, que se eu continuar olhando para ele, se eu continuar olhando para ele, se eu continuar olhando para ele, ah, meu Deus do céu, se eu continuar olhando para ele, alguma coisa vai acontecer. E é isso que Deus manda te dizer. Vai ser incrível o dia que eu vou transformar a sua vida. Mas não se impressione com os sinais. Continue olhando para aquele mesmo Deus que você levantou a tua mão quando ele tocou no teu coração naquele culto. Continue olhando para aquele mesmo Deus que o teu corpo todo tremeu quando você viu o Espírito Santo passando perto de você. Continue olhando para aquele Deus que quando você estava quebrado, ele pegou você e quebrou ainda mais para fazer um vaso novo. Continue olhando para aquele Deus que transformou a sua cabeça quando nada, você não era ninguém. Hoje você está bonito, passou perfume, mas você era um banguelo, sujo, fedido. Ninguém gostava de você, você tremia, você era insuportável. Ele te limpou, te lavou, e naquele dia era ele, você e ele. Então lembra que quando chegar o dia da glorificação, não se impressiona com cavalo, não se impressiona com carroça. Continua olhando para mim. No dia da glorificação vai ter contrato milionário. No dia da glorificação vai ter exaltação. Vai ter viagem para os Estados Unidos. No dia, mas continua olhando para mim. Não se distraia. Não se distraia. Elias não diz para Eliseu: se eu quiser te dar o manto. Elias diz para Eliseu: se você me ver. Meu irmão, a promessa não depende de quem lidera. A promessa depende de quem sustenta a posição. E até quando você vai cochear entre dois pensamentos? Até quando você vai querer que Deus faça algo com você em cima do muro? A Bíblia diz que eles vão andando e conversando. Andando e conversando. Sem urgência, sem palco, sem emoção. Algo espetacular está para acontecer e eles vão andando e conversando. Algo milagroso vai acontecer. Uma despedida inteira vai acontecer, mas eles vão continuando andando. Porque o que importa é a constância, não é a velocidade. Não é ficar sem vir para a igreja 10 anos e querer fazer num dia só tudo que você não fez em 10 anos. Deus não se impressiona com velocidade, Deus se impressiona com o que você faz todo dia. É melhor um pouco todo dia do que um muito de vez em quando. É melhor orar um pouquinho todo dia do que ficar orando 10 horas uma vez por mês. É a constância. Oi Eliseu, oi Elias. E eles vão andando, mas eles sabem que um sobrenatural vai acontecer a qualquer momento. É acordar naquela vida simples, onde ninguém vê nada de nobre. Mas a Bíblia mostra que há algo proposital aqui. Deus esconde o processo e vai revelar daqui a pouco, no meio desse processo, algo poderoso. Foram anos andando juntos, foram anos servindo juntos, foram anos. E agora, no dia mais importante da vida de Elias, vai ser um dia simples também, porque ninguém valoriza a rotina. Mas eu repito, os seus maiores encontros com Deus acontecerão com você andando e conversando. Os maiores avivamentos da sua vida acontecerão fora de lugares iluminados, acontecerão em lugares simples, porque é ali que a sua estrutura é montada.
Sua estrutura não é aqui dando glória a Deus. Sua estrutura é lá fora. Como você reage à cara feia, como você reage a uma casa endemoniada, como você reage a gente que é infernalmente capetolândia, enchendo a tua paciência. E você precisa ter uma mente de Cristo. É na vida comum que você vai sendo estruturado e formado. Mas chega um momento que você vai conversando, e daqui a pouco você vê que alguma coisa diferente está acontecendo. Você vai perceber isso nesses próximos dias. O céu está abrindo aqui para te contar. Se você decidir voltar para mim, se você decidir me pedir algo sobre responsabilidade, não sobre seus caprichos, mas porção dobrada, manter algo que eu já derramei na sua vida, volta para a tua família hoje andando e conversando. Mas saiba que a qualquer momento vai acontecer. A Bíblia diz que eles conversavam. Imagine os dois conversando, Elias e Eliseu, Eliseu e Elias. E daqui a pouco vem um redemoinho. E daqui a pouco uma carruagem de fogo. E Elias olhando, dizendo: será que Eliseu está vendo? Eliseu vidrado no Elias, vidrado no Elias. Carros e cavalos, Israel. Ele está gritando para dizer para o Elias: eu estou vendo, viu? Eu não estou tirando os olhos de você. Eu não estou nem aí para o cavalo, não estou nem aí para a carroça, não estou nem aí para o redemoinho. Eu quero porção dobrada, eu quero mais responsabilidade, eu quero suportar mais pressão. Eu estou olhando para você. Não vem dizer que eu distraí. Eu estou aqui, ó, vidrado em você. Não era para olhar. Carros e cavalos de Israel. Eu estou vendo carros e cavalos de Israel. Está aí o meu senhor Elias. E a Bíblia diz que na hora que ele vê Elias indo, antes de Elias jogar a capa, o Eliseu pega a sua roupa e ele rasga a sua roupa. Ele corta a sua roupa, ele rasga a sua roupa. Por quê? Porque isso aqui é tão profundo. Ele está dizendo: eu estou rompendo, porque até agora eu era servo dele, até agora eu era discípulo dele, mas agora eu estou arrancando o nível que eu estava. Eu estou arrancando a minha roupa. Eu estou sofrendo a maior perda da minha vida, porque a minha identidade anterior está sendo abandonada. Eu plantei, eu vivi, eu agora estou arrancando a minha roupa, porque a nova roupa vai cair da carruagem já já. Eu estou me preparando. Eu era servo dele, mas agora não. Agora eu seria a resposta após ele. Eu era servo dele. Até ontem eu orava com ele, até ontem eu esperava dele, mas agora eu vou assumir tudo que era dele, e eu seria a resposta para essa geração. Então essa roupa que eu tenho não me serve mais. E eu estou dizendo que algumas roupas aqui vão ser rasgadas nesta noite. Essas roupas vão ser rasgadas. Foram boas até esse culto, foram boas até o mês de abril, mas mês de maio tem roupa nova chegando. Mês de maio tem vestimenta nova chegando. Mês de maio tem roupa diferente chegando. Ou você rompe, ou você repete. Mas não dá para ser discípulo mais. Não dá para orar do mesmo jeito mais. Não dá para cantar do mesmo jeito mais. Não dá para pregar do mesmo jeito mais. Não dá para viver do mesmo jeito mais. Foi bom enquanto durou, foi bom, mas agora é porção dobrada. Agora é mais peso, agora é mais carga, agora é mais glória, agora é mais unção. É a sua casa sendo inundada pela presença de Deus. Agora eu não preciso de guru. Agora eu entendi. Obrigado, discipuladores. Obrigado, pastores. Mas agora eu vou romper. Agora é o meu tempo. Levanta a mão e diga: eu serei resposta para a minha família. Diga bem alto: eu serei resposta para a minha cidade. Eu serei resposta para o Brasil, porque eu não tirei os olhos dele. Eu serei resposta, resposta, resposta. Ou você rompe, ou você repete. Ele rasga o manto. E quando ele rasga o manto, a Bíblia diz que cai o manto de Elias. O manto de Elias não cai na mão dele. O manto de Elias cai no chão. E olha que coisa interessante. Não era só Eliseu que sabia que Elias ia embora. Elias tinha uma escola de profeta. Elias tinha dito para todos os seus discípulos que o Senhor iria levá-lo. Então você imagina como no campo de futebol, quando um jogador chuta uma bola em direção à torcida, todo mundo quer pegar uma bola, mesmo que você não jogue, porque você quer uma recordação do jogo. Ter a capa de alguém que está sendo transladado ao céu é para colocar numa moldura em casa. Ainda que para muitos ali ele nem significava nada, mas a Bíblia diz que aqueles jovens tinham informação, tinham revelação, tinham percepção, mas eles não tinham posicionamento de Eliseu. Eles até sabiam de tudo, mas não entendiam nada. Tem gente que sabe tudo e não faz nada. Tem gente que ouve um monte de pregação e não faz nada. Tem gente que vem para a igreja mais do que o pastor e não faz nada com o que sabe. Mas tem outros que entendem que eu não vou ficar observando.
Eu sei que essa é a minha oportunidade. Eu preciso ir até o fim, eu preciso pegar essa capa. E a Bíblia diz que a capa não cai na mão dele, mas ele vai atrás da capa. Há algo caindo aqui hoje. A Bíblia diz: se movimente na minha presença para você encontrar. Deus fala no meu coração que há talentos enterrados aqui nesta noite, que vão ser desenterrados pelo poder do Espírito Santo. Existe uma capa caindo e você está dizendo: pastor, eu quero tanto que alguém me dê uma oportunidade, eu quero tanto que alguém se importe comigo, eu quero tanto que alguém me visite. Toma vergonha na tua cara, vai buscar tua capa, rapaz, a capa já caiu, vai atrás dela, vai atrás dela, vai atrás da capa. Eu quero tanto que alguém se importe comigo, vai atrás da capa, a capa já caiu. Quem fica esperando alguém tocar a campainha não pega a capa não vem para o teu endereço, é você que vai até o endereço da capa. Movimente-se, você não está olhando para Cristo, a capa está em algum lugar, e se você for atrás da capa, Deus vai te usar. Você vai ser usado aonde estiver, você vai dar certo, você vai brilhar. Vai atrás da capa, vai atrás da capa. Para de mágoa e vai atrás da capa. Para de ofensa e vai atrás da capa. Vai atrás da capa. A capa não é tossa a capinha, tossa a capinha. O que eu vou é jogar. O esperto que pegue. E eu declaro hoje: Deus vai te dar esperteza para você pegar a sua capa. Vai pegar a capa. Aquela capa, imagine quando Eliseu pega a capa. A Bíblia diz que ele nunca mais viu Elias. O mestre foi embora. Mas Deus não para em pessoas. Quando eu encontro Deus, eu não fico na mão de pessoas. Ele pega a capa, imagino que ele é algo novo. Ele nunca tinha passado por aquilo. Desde o dia que ele encontrou o Elias fazia tudo. Agora é um momento de transição. É um momento que ele não tem para quem perguntar. É um momento de responsabilidade. Ele não pode envergonhar o nome do seu Senhor. É um momento novo, frio na barriga, ansiedade. Será que vai dar certo comigo? Será que vai funcionar? Parece que quando o pastor ora é tão mais fácil, mas quando eu oro sozinho em casa, eu não sinto que tem a mesma força. Será que na igreja, meu Deus do céu, na igreja eu me sinto um gladiador, mas em casa eu pareço um franguinho. Será que vai dar certo? Eu vi o Elias orando e fogo caiu do céu. Ele era o cara, ele era uma pessoa diferente. Ele é alguém que teve depressão, Deus levou pão e água para ele. Ele, camarada, entrou na caverna e Deus mandou sinais, ele saiu da caverna. O Elias é o cara e eu estou começando agora, mas eu fui ousado, eu não tirei os olhos, mas agora tem algo diferente. Agora não é mais Elias, agora é ele. E é isso que eu quero que você entenda. Comece a se despedir de quem foi na sua vida, porque você agora vai ser diferente. Não tem mais Elias na sua vida, não tem mais referência que tinha antes na sua vida, não tem mais aquele apoio visível na sua vida. Agora é você e Deus, Deus e você. E vai com frio na barriga mesmo, e põe a mão na cabeça do endemoniado mesmo com a perna bamba, e vai orar você mesmo, e vai chegar em casa hoje e vai pôr aquele mal para fora em nome de Jesus, e vai entrar na empresa nessa segunda-feira e vai dizer essa parada assim: eu não sei se o pastor vai aqui orar, eu não sei se vou ter óleo ungido, mas sou eu agora, é eu e Deus, Deus e eu. A capa está comigo, não tem mais como buscar mentor agora. Agora é eu e Deus, Deus e eu. E quando você entende que Deus tira quem te ajudava, e Deus manda eu dizer aqui: eu vou tirar pessoas da sua vida que te ajudavam, só para perceber se você aprendeu. Eu vou tirar pessoas da sua vida que eram muleta, tudo só funcionava por causa dessas pessoas. Você só se levantava porque ela te ligava, você só trabalhava bem porque ele te motivava, você só vinha para a igreja porque ele te encorajava. Eu vou tirar pessoas que te ajudavam para ver se você aprendeu. Eu vou tirar mentores. Vai chegar um momento que Deus remove suas referências para revelar a sua identidade. Porque Eliseu diante de Elias é uma sombra, mas Eliseu sem Elias é o profeta da sua geração. Deus vai tirar aqueles que fazem sombra do seu propósito. Deus não vai matá-los, Deus vai abençoá-los e vai dizer: acabou a sua missão na vida dele, porque agora chegou a hora de começar algo diferente, algo novo. Imagino que Eliseu pega a capa, perna bamba, e ele fala uma frase interessante. E ele diz: cadê o Deus do meu senhor Elias? Cadê o Deus? Está comigo aí? Cadê o Deus? Cadê o Deus da Lírio? Cadê o Deus que o pastor Diego prega? Eu queria tanto o pastor Diego aqui em casa. Eu sinto tanta força nele.
Ah, meu irmão, essa igreja não é feita para você depender de mim. Eu vou treinar você para você ser melhor do que eu. Ele pega aquela capa e ele grita: cadê o Deus? Não tem resposta. Não tem resposta, não tem música. Mas tem um rio na frente dele. Tem um rio corrente, um rio intransponível. E ele pega aquela capa. Ele está começando, mas ele olhou para o lugar certo. E a Bíblia diz que ele pega aquela capa e ele toca no Rio Jordão. E na mesma hora que ele toca no Rio Jordão, o mesmo Deus que respondeu a Elias vai responder a ele. A Bíblia diz que o Rio Jordão se abre ao meio, a água para o lado direito, a água para o lado esquerdo, porque nunca foi sobre Elias, sempre foi sobre o princípio de Deus. Nunca foi sobre o pastor, a igreja, a denominação. Sempre é sobre aquele que está sentado num alto e sublime trono. Elias passou e daí o poder continua. Elias foi arrebatado e daí o Deus poderoso continua fazendo milagres. Libere, pare de ser viúva de avivamento, para de ser viúva de igreja antiga, para de ser viúva de líder religioso. Eu tenho saudade dos ginásios de futebol, eu tenho saudade dos congressos. Vai lamber sabão. O Deus que era o Deus do ginásio é o Deus do culto de hoje, e vai ser o Deus do culto de domingo, e vai ser o Deus do mês que vem. Ele continua abrindo o Jordão, ele continua derramando milagres. Pega a capa, toca no rio e o rio se abrirá. Ele continua tirando pessoas das drogas, ele continua arrebentando com as cadeias do inferno, ele continua tirando pessoas da depressão. Hoje mesmo, se você tocar no rio que está à sua frente, milagres podem acontecer. Podem acontecer. Podem acontecer. Eu encerro dizendo: Deus está te dando algo hoje. Deus está olhando para você dizendo: o que você quer? O que você quer? E essa pergunta não é para criança imatura. Eu quero casar. Não. Casar é uma bênção, mas o que eu mais quero é manter um legado. Eu não sou discípulo de Eliseu, eu sou discípulo de Jesus. Eu quero o peso para sustentar a fé cristã na minha vida. Eu quero uma unção para que diabo nenhum, enfrentamento nenhum arrebente a minha fé. Eu quero um peso para aguentar mais responsabilidade. Eu quero servir mais, eu quero entregar mais, eu quero curar mais, eu quero libertar mais. Eu quero pegar a capa que Jesus falou. O que Jesus diz na sua palavra? Eu vou para o meu Pai e vocês farão obras iguais às minhas? Não, vocês farão obras maiores do que eu. Vocês vão curar mais do que eu, libertar mais do que eu, porque o bom discipulador faz do discípulo alguém maior do que ele. Jesus não quer que você seja menor, ele está dizendo: você vai ser maior. A capa que Jesus está derramando aqui hoje é para que você entenda: há uma unção do alto da tua cabeça à planta dos teus pés, que você vai suportar, você vai aguentar, e o Jordão vai se abrir. Coloque-se em pé nesse instante. Você quer a bênção ou você quer a porção dobrada? Nós vamos orar por um avivamento aqui. Eu não conheço você, mas eu creio em superpoderes. Eu creio em superpoderes. Os homens são apaixonados por superpoderes. Qualquer filme da Marvel, da DC, a gente corre para o cinema e lota a bilheteria, porque nós amamos ver pessoas superpoderosas. Amamos ver alguém soltar um raio do olho. Amamos ver alguém soltar um poder das mãos. Alguém que voa, que passa a parede, que fica invisível. Mas tudo isso que os homens criam no cinema tem tudo a ver no mundo espiritual. Quando eu levanto as minhas mãos, sai poder das minhas mãos. A Bíblia diz isso. Quando a minha boca fala, quando eu libero palavras, a Bíblia diz que o poder da vida e o poder da morte estão na boca, na língua. Eu posso estar soltando rajada de vida e posso estar soltando rajada de morte. Satanás, ele sabe que um homem lavado no sangue de Jesus é alguém diferente. Mas Deus está dizendo: hoje é uma noite de maturidade. Você está preparado para receber o que está pedindo? Deus está perguntando: o que você quer hoje? Você vai até o fim? Você vai aguentar ir conversando comigo? Você vai aguentar? Porque se você me ver no dia que eu estiver fazendo, é seu. Mas se você virar o pescoço, se você começar a fraquejar, e vai ter coisa para você fraquejar, vai ter coisa o tempo todo. Mas se você aguentar o tranco, eu não só te darei porção dobrada, como eu te darei autoridade sobre o rio, sobre aquilo que está à sua frente.
Nós vamos fazer a primeira oração. Fecha os teus olhos. Eu quero orar para que toda distração saia da sua vida, toda meninice. Repreenda toda a distração. Você que está chateado, magoado, ofendido, você que está aqui dizendo: pastor, eu tenho um pensamento que não sai da minha cabeça. Se você tiver um pensamento imaturo, Jesus nunca vai dizer: o que eu posso te dar antes de ir embora? Então agora você vai pedir força ao Senhor. Comece a orar por você mesmo. Fala: Deus, coloca a mão no coração, põe a mão na cabeça, onde você quiser colocar a mão, mas mostra para Deus que você está se entregando para Ele agora. Mostra para o Espírito Santo que você quer algo diferente, você quer algo mais profundo. Você não quer ficar com essa bijuteria, não. Você quer joia rara. Eu não quero bijuteria, eu quero joia. Eu quero ouro de verdade. Eu quero algo diferente. Eu quero porção dobrada. Eu não quero carro, não, casa. Eu quero aguentar o tranco. Eu quero ver cara feia e não parar. Eu quero ouvir desaforo e não parar. Eu quero ouvir ameaça e não parar. Eu quero ver gente tentando me matar e não parar. Eu quero levantar o cristianismo. Eu vou entrar em lugares obscuros e não vou parar. Eu vou entrar em lugares enfeitiçados e não vou parar. Eu vou lidar com gente dizendo: eu vou colocar teu nome na boca do sapo, e eu não vou ficar em crise. Eu vou crer que Deus não vai fazer nada acontecer. Eu não vou ter medo de inveja. Eu não vou ter medo de olho gordo. Eu não vou ter medo de simpatia. Eu não vou ter medo de trabalho. Eu quero crescer. Eu quero pedir algo diferente. Eu quero responsabilidade. Vai orando, vai orando. Deus vai te dar responsabilidade. Deus vai te tornar maior de idade nesta noite. Vai orando, tem algo descendo sobre você aqui agora. Tem um poder descendo. Toda meninice eu repreendo. Toda meninice eu repreendo agora. Toda meninice, sai meninice. Sai meninice, sai.